Fazendo uma analogia, né? Todo mundo já provavelmente já enfrentou aquele momento onde parece que você tá encurralado, parece que você tá tudo dando errado, o negócio tá pegando, o bicho tá tenso, né? Sem saída, todo mundo falando, né, que não vai dar certo. É como se você realmente estivesse nesse beco sem saída. E o povo de Israel literalmente passou por esse momento, né? Saiu do Egito sofrendo, murmurou demais. Na hora que chegou um momento, tinha um mar, uma porrada de água ali, e eles falaram, meu, agora lascou a nossa vida toda, né? Então, o pessoal se sentiu assim nesse momento, né? E infelizmente, muitas vezes muitas pessoas se sentem assim, né? Pode ser que você até que está vendo a gente agora esteja nesse momento. E eu queria destacar, antes até de fazer a pergunta aqui pra gente, um versinho que é Êxodo 14:13, tá? Então, se você tiver disposição a Bíblia aí, abra em Êxodo 14:13. Eu vou ler ela um pouquinho diferente, numa versão um pouquinho diferente, tá? Mas parafraseando aqui Moisés falando, respondendo para o povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará. No dia de hoje, o Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos, tá? E aí vem a primeira pergunta que eu queria soltar aqui para a gente começar esse bate-papo, né? Cara, já teve algum mar vermelho na vida de vocês ou então um momento, né, que tudo parecia impossível, que já era, não ia dar mais? Como que foi? Já teve isso para vocês? Você sabe o que eu costumo dizer para os meus alunos lá, os adolescentes, e para quem eu converso? Eu costumo dizer assim, quem já viveu um pouquinho mais, alguns janeiros e alguns ciclos, é impossível não ter assim, um momento em que você se sentiu no deserto, à frente o mar, do lado montanha e atrás o exército. Eu acho assim, é impossível você não ter vivido isso. E o importante é que quando você viveu isso, você ter tirado histórias. Eu tenho várias, mas fiquem calmos, eu vou contar uma só. Posso? A Verinha tava assim, ó, se deixar eu falo. E é pra isso mesmo, pode falar. Mas porque eu já vivi bastante, gente. Mas é assim, tive vários. Mas teve um momento... Em 2017, tem um sobrinho que, quem me conhece sabe, é um sobrinho filho, que é o Bruno. Nós temos 11 anos apenas de diferença, mas é como se fosse um filho. E o Bruno, ele ficou doente, a imunidade caiu muito, e logo depois dessa primeira enfermidade que ele teve, dessa patologia, ele desenvolveu linfoma. Então, assim, a outra doença era o exército, à frente estava o linfoma e dos lados as montanhas seriam assim, como tratar isso? Eu vou dizer para vocês, foram 6 ciclos, né? A hora que eu estava com ele no hematologista, estava eu, minha filha no meu colo, o Bruno do lado, o hemato nos atendeu assim, sorrindo, né? Nossa, se ele está sorrindo, tá bom, né? Aí ele foi falando, nós vamos colocar um portocate, e aí toda a infusão das drogas serão feitas por esse portocate, mas tem que fazer essa cirurgia, serão 6 ciclos. Aí ele foi explicando. E eu fui, meu Deus, como que nós vamos aguentar isso? E aí, aconteceu, foi acontecendo. Só que aí, no final da consulta, ele disse assim, só tem um problema. Não é o câncer que mata. É o tratamento. Se a sua imunidade não der conta, se você pegar uma infecção e a equipe lá não der conta, a pessoa vai embora. Meu Deus, eu falei, Senhor, então assim, não tinha o que fazer. Porque ele tinha 2 enfermidades, era só por Deus. Então, nós vivemos isso juntos. Eu internei o Bruno, eu que fui com ele no dia, de colocar o portocate um dia antes. E lá ele fazia 95 horas de infusão dessa quimioterapia a cada 21 dias. E não podia fechar a janela, né, terapêutica. Uhum. E aí não podia pegar infecção. Enfim, foram 6 ciclos, o Bruno teve 4 internações. Teve uma no 5º ciclo. Eu lembro que ele era uma sexta-feira. Eu fui para casa, eu trocando plantão com a minha irmã, com a cunhada, sempre a gente ficava com ele. Eu liguei para a médica no sábado de manhãzinho, eu tinha um programa bom, grande, eu estava trazendo uma pessoa de fora, ia almoçar em casa. E aí a médica falou assim, você reza? Tem o hábito de rezar? Eu disse, sim. Ela falou, então reza. É só com ele lá. E assim, graças a Deus, fiz um pacto com Deus, e enfim, e o Bruno está bem, né? Isso foi em 2017. Amém. Começou dia 27 de junho, esse ciclo encerrou dia 11 de novembro, o Bruno foi curado. Mas assim, é o que eu estou te dizendo. Eu me senti no deserto e
desesperada, mas o tempo todo amparada por Deus. E quando acabou, eu tenho certeza que foi a mão de Deus. Não tenho dúvida.